Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos retomar aqui a nossa leitura. Eu acho que a gente consegue terminar a carta 1 hoje, né? Então vamos continuar com a nossa leitura e com os nossos comentários, tá? Eu vou comentando aqui, depois vocês comentam aqui nos comentários do vídeo e vai deixando as dúvidas de vocês. Dúvidas, sugestões e também o que vocês estão achando, tá? Qual é a percepção de vocês referente a essa leitura. Então, bora. Vamos continuar de onde a gente parou, tá bom? Eu desci até os níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que eu estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sua sintonia com o Pai, Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos o que eu encontrasse a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e a cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle dos seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente, e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio.
Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Gente, eu quero comentar com vocês aqui esse pedaço que eu li aqui. Muita gente acha que basta orar e ficar parado esperando que o Pai venha, né, satisfazer todas as suas necessidades físicas, no caso aqui, a fome que ele está falando. Mas, mais uma vez, eu vejo Jesus usar, tipo, parábolas para conversar com a gente, para explicar as coisas, né? Ele aprendeu isso lá no passado e aqui nas cartas parece que ele gostou de manter esse hábito. Como que eu vejo isso daqui, né? O pequeno eu, o ego, certo? O meu eu humano, a minha necessidade de comida, quer dizer, tudo eu, meu. Aqui nesse caso também, ele quis dizer o quê? Que se ele fizesse aparecer pão para ele de maneira egoísta, que ele estaria levantando uma barreira entre ele e o Pai de Consciência Criativa, que no caso aqui, entre aspas, é Deus, né? Só que a gente também não pode, gente, ficar parado esperando que as coisas caiam no colo da gente, né? Isso não vai acontecer. Eu vou sentar aqui, vou orar, alguém vai bater na minha porta com uma cesta básica para mim. Não é bem por aí também as coisas, certo? Só que também tem um outro detalhe. Trabalhar só pelo ego, usando a força, aí a gente também tá trabalhando, tá remando contra a maré. Sabe aquela corrida dos ratos que você trabalha, não sai do lugar? Acorda de manhã, sai para trabalhar, volta estressado e amanhã no dia seguinte a mesma coisa, certo? Você não tá deixando fluir, né? E para deixar fluir, é importante seguir aqueles passo a passos que eu tinha dito antes. Trabalhar com alegria, com gratidão, porque aí você não vai estar trabalhando com ego. Você não vai estar trabalhando com força. Trabalhar pela força é trabalhar com ego, sabe? Ao longo aqui das nossas conversas, a gente vai abrindo mais esse leque para a compreensão ficar melhor. Continuando aqui com a leitura. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou, e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, essa partezinha aqui também eu vejo que, tipo, quando ele orou, quando ele pediu a força de Deus para diminuir a fome dele, ele fez isso com fé, certo? E tudo mais. É o que a gente vai fazer no dia a dia, gente. Deixar a coisa fluir. Trabalhar com alegria. É mesmo isso. Sabe? Ele confiou aqui e as coisas aconteceram. A fome dele vai ser saciada logo que a gente vai ler. Então, quando a gente trabalha e deixa fluir, a gente não sofre. Tudo vem pra gente com facilidade. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas uma imaginação, decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver a minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me havia sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente.
pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Eu vejo aqui também esse pedacinho, gente, exatamente como eu descrevi anteriormente. Quando você trabalha com alegria, com gratidão, com comunhão, que é sempre compartilhando seus conhecimentos, sua boa vontade, faz as suas coisas com carinho, com atenção, no seu trabalho, na sua casa e tudo mais, aí as coisas começam a fluir e pessoas boas começam a aparecer na sua vida, situações favoráveis, certo? Você vive no fluxo. Aqui, quando Jesus confiou, apareceu um estranho para dar pão para ele, que ele estava com fome. E ele nem tinha percebido que estava com fome, gente, porque ele tinha baixado todas as barreiras do ego, entendeu? E ele estava praticamente vivendo só em estado espiritual ali, por todo aquele tempo que ele ficou no deserto. É por isso que aqui ele faz até a menção de estar em jejum. Você vê como que uma pessoa vive tantos dias em jejum, né? 3, 4 semanas que ele ficou no deserto. Como que a pessoa fica sem comer nada, sem beber? Ele não estava no estado normal dele, ele estava vivendo em um estado de meditação total, né? E a alma dele, o espírito dele, vendo tudo que ele tinha que ver, aprendendo tudo que ele tinha que aprender, enquanto o corpo descansava o máximo possível, porque senão ele não tinha sobrevivido a isso. Tenho certeza que não. Então eu soube que... Oh, eu atrapalhei tudo aqui. Ai, ai. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu-me interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando à borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque a estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai Consciência criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com as minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Aqui também eu vejo outra coisa para se colocar. Até nas escrituras da Bíblia e tal, e aqui ele faz menção de pensar em pular do precipício, né? Aí na Bíblia tá assim que ele foi tentado pelo demônio. Ele não foi tentado pelo demônio. Vocês entendem aqui que ele quis provar que o que ele viu era real? Que se fosse real, ele não ia morrer lá embaixo. Ele ia voar, ele ia qualquer coisa. Mas morrer ele não iria. Então aquilo ali não foi uma tentação do demônio. Foi ele mesmo querendo se pôr à prova. E tudo a pessoa quer pôr como demônio ou como Deus. E não existe isso, né, gente? Novamente, a resposta chegou como força renovada, e maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente a minha natureza anterior
reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocada de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Nesse trechinho aqui, né, ele ficou todo vaidoso, né? Ele ficou se vendo como um herói. Logo ele acordou que isso não era bom para ele, que era o ego que estava começando a gritar. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo em que eu precisasse, em tudo em que eu empreendesse. Isso aqui me faz lembrar muito minha amiga Ana Paula, que ela fala em ganhar na loteria para ajudar as pessoas e tal, né? Logo aqui adiante um pouquinho, ele vai comentar sobre mais ou menos isso. Ele queria levar para as pessoas a resolução de todos os problemas das pessoas. Só que isso não pode ser assim, gente. Porque senão as pessoas não crescem. Ganhar tudo de mão beijada, tudo pronto, não é bom para o crescimento das pessoas. E aí onde que fica o livre-arbítrio? E a lei de ação e reação? A lei do karma? O que é feita dela? Então, para a gente aprender, a gente tem que passar nossas próprias dores, nossos próprios sofrimentos. E aí, assim, por mais que aconteça de uma pessoa ajudar, a outra ajudar, cada um tem que carregar seu fardo, né? Cada um tem que carregar suas dores, suas fraquezas, para poder crescer. É fato, né? Para a gente crescer, a gente tem que passar pelos nossos sofrimentos, faz parte. Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização, quer dizer aqui o livre-arbítrio, né? Havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber, no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia da vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrar a verdadeira felicidade? Quer dizer, para crescer, a gente tem que passar nossas próprias dificuldades, certo? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Nesse ponto, eu entro em mais uma colocação aqui que eu faço para minha amiga Ana Paula. Uma coisa que faz ela sofrer demais, ver os animais sofrer nas ruas e tal. Não que isso seja bom, mas o que a gente precisa entender é que ali vive uma centelha divina que posteriormente, talvez 1000 anos, 2000, 1 milhão, não sei, ela vai se tornar um ser humano, aquela pequena centelha que está vivendo ali no cachorro, no gato, no animal de rua, no animal que está sofrendo. Então é um processo de aprendizagem, né? E que todos os males que tem na Terra, todas as coisas que acontecem, é para impulsionar as centelhas divinas a se tornarem melhores, entendeu? Então, mesmo o sofrimento dos animais nas ruas tem um porquê. Quer dizer, não um porquê, mas uma utilidade no caso, certo? Ele não está sofrendo porque ele fez nada para alguém, mas é útil para que ele cresça e, quando tiver o livre-arbítrio, se torne um ser humano completo. Passou por várias fases, certo? Um pouco complexo esse assunto. Gente, vamos pular para frente aqui, senão a gente sai do assunto. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Quer dizer, o processo de livre-arbítrio, né?
Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Aqui, gente, ele tomou consciência de que ele estava agindo com o ego, pensando em ser rico para ajudar as pessoas, fazer as coisas da maneira dele, né? E aí ele viu que era o ego. Aí a pessoa, eu vou ser famoso, eu vou ser rico, vou poder ajudar as pessoas, eu vou ser lembrado como o herói que salvou a humanidade. Então, pra você ver, já não era a alma falando, era o ego falando. E aí ele percebeu, percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava as barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa, certo? Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. Aqui ele passou por um processo longo, gente, de educação do ego, para ele poder alcançar o Pai e manter aquilo, porque várias vezes ele fala que ele descia as vibrações dele e pensava com o ego de novo. Então não pense que foi de graça não, viu? Ele se tornar o Cristo não, ele batalhou. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, do qual extraía inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que, enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim. E cada necessidade minha seria atendida. Você vê, ele passou 3 anos e tal andando, né, pelas vilas, pelas cidades, correndo o mundo, entendeu? Correndo vários lugares, e ele precisava se manter conectado com o Pai, porque ele não ia trabalhar para poder pagar as despesas dele, comer, vestir, calçar, onde dormir. Então ele tinha que se manter no fluxo do Pai para não sair dessa lei e ordem, entendeu? De conseguir se manter. Não é porque ele se tornou Cristo, gente, que ele não precisava mais de comer, de beber, de dormir, de descansar. Para que ele mantesse o estado dele conectado com o Pai, ele conta que nas cartas que ele passava por várias horas de meditação, nas cavernas, nos altos das montanhas, ele fugia do povo, se escondia e para ele meditar, para ele conseguir se conectar com o Pai e ficar em paz. Porque o mundo, filha, a carga do mundo não é fácil de carregar, não. E não foi fácil, não é fácil para nós e não foi fácil para ele. Por isso que me chateia quando eu vejo as pessoas só santificando ele como se ele fosse privilegiado. Eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês. Jesus batalhou por cada degrau que ele subiu até a ascensão dele. Não foi nada de graça. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade do Pai. Tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, olha. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isto, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se das muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de fé
e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Caramba! Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. Dessas crenças aqui, gente, nossa, tem tanta coisa que a gente tem que se livrar, sabe? De coisas que nos ensinaram, professores, vizinhos, primos, familiares, os nossos pais, gente. Entendam, nossos pais viveram em outra geração. Na época deles, sonhar era errado. Olha, mantenha os teus pés no chão, você fica aí sonhando feito um tolo. Isso não vai te trazer felicidade. Nossa, gente, se liberta dessa crença. Sonhe muito, sonhe alto. Os nossos sonhos, os nossos desejos é que traz as coisas pra gente. E a gente ouvia muito dos nossos pais. Eu tenho certeza que você ouvia dos seus pais. Estuda muito, põe o pé no chão, porque senão você não vai ter nada na sua vida. E isso não é verdade, gente. Tá? 10 minutos de meditação, visualização, emanado com o sentimento de que você pode, que você consegue, que você vai ter tal coisa, te dá muito mais propensão a ter essa coisa do que você trabalhar duramente por um mês inteiro. Entendeu? Trabalhar com a mente, com o sentimento, com a emoção, usando a lei da atração, você consegue muito mais do que você quer do que você trabalhando num serviço de 8 horas diárias, 30 dias por mês. Infelizmente, essa é a realidade, sabe? Então, sonhe muito. Lógico, continue trabalhando, mas enquanto isso, estude, faça limpezas energéticas, meditações guiadas, tem várias aqui no canal, para você limpar a sua mente, descondicionar sua alma de tanta coisa que te foi ensinada durante tanto tempo, para você limpar esses traumas, limpar essas coisas que não servem para nada, perdoar as pessoas, tirar as ataduras dessas correntes que a gente vai grudando na gente, para poder, gente, alcançar os objetivos que aspira a nossa alma. A nossa alma aspira, sim, por riqueza física, dinheiro, sabe? Viagem, descanso, fortuna, tudo isso. E também, gente, saúde, bem-estar, né? Ajudar os outros, ajudar os animais. É isso que a nossa alma aspira. E para ter isso, trabalhando fisicamente, duramente, infelizmente, é praticamente impossível, viu? É triste realidade, mas essa é a verdade. Eu vou ler só mais um pouquinho aqui para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Eu acho que não vai dar para concluir a carta 1 hoje não, mas a gente conclui num próximo vídeo, sem nenhum problema. É tempo de examinar seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas, e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que se seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. Ele falou a mesma coisa que eu acabei de falar pra vocês, mas tá, né? Vamos lá. Na verdade, gente, sou eu que falo as mesmas coisas que ele fala. Foi estudando essas cartas que eu entrei nessa mentalidade que eu tô aqui conversando com vocês, tá? É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Acabei de falar isso aqui para vocês, gente. Usa o Ho'oponopono para limpar essas memórias. Tudo isso aqui, ó, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas, que é traumas, feridas passadas, entendeu, gente? Usa o Ho'oponopono, é uma ferramenta muito boa. Eu vou começar a deixar aqui para vocês uns áudios de limpezas das barras de Axis, dos esquemas de Axis, que é fantástico.
tá? Mas eu ainda vou receber essas instruções, essas inspirações mentais aqui para fazer esses áudios para vocês. Mas aproveita, gente, aproveita muito, tá? Aproveita esses áudios. Põe na hora que vai dormir, põe na hora que vai arrumar a casa. Às vezes você nem tá escutando porque, o telefone ficou lá na cozinha, eu fui pro quarto. Não tem problema. O seu subconsciente capta tudo, entendeu? E vai promovendo essas limpezas. Você vai ouvindo esses áudios e você vai percebendo as mudanças ao seu redor. Eu tô tão feliz que hoje a minha amiga Ana Paula me chamou pra falar que ela tá tão diferente ouvindo os áudios que eu tô gravando, porque aquilo vai entrando no seu subconsciente, vai promovendo uma limpeza em lugares que você não lembra. Tem coisas que aconteceu na sua infância que você não lembra mais, mas tá lá travando sua vida. Por quê? Porque você tem ressentimento, só que você não lembra. A gente vai deixando as coisas debaixo do tapete, jogando nos cantinhos, fecha a porta. E é preciso limpar, é preciso perdoar, é preciso perdoar os pais, perdoar os erros dos nossos pais, é preciso perdoar os erros dos nossos familiares, até dos estranhos. E quando você faz o Ho'oponopono, vai ouvindo esses áudios, vai fazendo essa limpeza. Olha, o Ho'oponopono é tão poderoso que você deixa ele rodando, ele limpa toda a sua casa, toda a energia do seu lar. Das pessoas que estão ali que nem acreditam naquilo, dos animais, das plantas, dos objetos e de você. O mais importante, muda você que tudo ao seu redor muda. Lembra daquele outro, de um áudio que eu deixei aqui para vocês? Mudei meus pensamentos, mudei meus sentimentos, mudei tudo ao meu redor. Gente, essa frase é tão poderosa, porque quando você vê isso concluído, sabe? É muito bom. Eu começo a ver as mudanças também ao meu redor aqui na minha casa, na minha vida em geral. Não desperdiça seu tempo assistindo coisas que não faz sentido, não. Vê coisas que vai agregar valor à sua vida, à sua alma, que vai te libertar das amarras de viver em sofrimento para viver no fluxo do Criador. Quer coisa melhor do que isso? Com certeza eu tenho absoluta certeza que não tem. Sabe? Porque daí você não trabalha mais com força, você não sofre, as coisas fluem, sabe? E aí você vive só naquele fluxo, em estado de flow, como se diz. Gente, coloca esses áudios, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo que já tá com mais de 30 minutos, mas continua aqui no canal. Vai vendo assim, dessa forma que eu tô lendo aqui, que você consegue acompanhar na tela, né? E a gente vai falando e vai deixando os comentários de vocês aqui que eu fico feliz demais de ver. Adoro responder, respondo todo mundo. Não fica um para trás, viu? Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo nesse canal. A gente vai aprendendo as coisas junto. Muito obrigada. Obrigada também por ter visto o vídeo até o final mais uma vez. Deixa o like, comenta, compartilha. Manda para seus amigos que estão precisando de uma força aí. Tá bom? Um beijo de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!